Evangelho segundo João, capítulo 11. Lerei agora no princípio, versículos 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos. Como é bom estarmos juntos para orar uns pelos outros, cantarmos louvores ao Senhor, chorarmos com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Senhor, abençoa-nos nesse momento, fala aos corações. Senhor, que pessoas tenham um encontro com o Senhor essa noite, que venha renovar a sua fé, que venha direcionar seus caminhos. Usa, Senhor, essas simples palavras e a Tua palavra que é poderosa, para que pessoas tenham um encontro que venha transformar a sua vida, um encontro com Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que, como foi nessa ocasião, o Filho de Deus foi glorificado, que nessa noite o Senhor seja glorificado em tudo que faremos ainda aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma vez eu participei de um treinamento para líderes de jovens, eu nem imaginava que ia liderar jovens na freguesia, salvo engano, em 2004, da Mocidade para Cristo. E lá tinham várias disciplinas que a gente estudava ali naquele treinamento, e uma delas era sobre evangelização. E o irmão que ministrou sobre evangelização, ele fez algo muito diferente, mas que marcou muito a vida daqueles que estavam ali presentes. Ele pediu assim: eu quero que cada um escreva o seu testemunho. Mesmo que você, não é o meu caso, né, mas ele falou, mesmo que você tenha nascido na igreja, nasceu entre aspas em berço evangélico, porque não existe berço evangélico, mas você nasceu em família cristã, eu quero que você escreva o seu testemunho, escreva com suas palavras como foi o seu encontro com Jesus, como Deus mudou sua vida. E aí foi interessante, todo mundo começou a escrever, no final as pessoas compartilhavam, trocavam, e esse irmão falava que na evangelização, uma forma muito efetiva de você evangelizar é você falar o que Deus tem feito na sua vida. Ó, Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha família, Deus transformou os meus pensamentos. Claro que o evangelismo não pode se limitar a você dar o seu testemunho pessoal. Temos que pregar a palavra, temos que falar, como usamos ontem o folhetim, falar da palavra de Deus, falar do evangelho, do pecado, da salvação em Cristo Jesus. Mas é muito impactante quando você fala para alguém, principalmente se for alguém que conhece a sua história, mas também para alguém que você não conhece, o que Deus tem feito na sua vida, a transformação que o Senhor operou no seu coração. Isso é maravilhoso. Ou, para usar a expressão que tenho usado nessas pregações, como foi o seu encontro com Jesus? Como foi que você teve um encontro que mudou a sua vida para sempre? Eu me lembro, quando eu comecei a minha caminhada, isso há 22 anos atrás, mais ou menos, 23 anos atrás, eu tive algumas experiências com Deus. Uma vez eu lembro que eu trabalhava no centro da cidade, eu saí do trabalho mais tarde, era uma volta de 8, 8h30 da noite, estava andando ali no Largo da Carioca, e tinha um grupinho tocando os louvores, fazendo uma evangelização. Eu acho que era um pessoal da Assembleia, e aí eu parei ali para orar. Eu estava orando, eu senti que alguém botou a mão no meu ombro. Eu falei, que bom, tem alguém orando por mim.
e aquela mão ficou no meu ombro, e eu fiquei de olho fechado, que o pessoal estava orando, e aí quando acabou a oração, eu abri o olho e virei para trás para agradecer a pessoa. Sabe quem estava atrás de mim? Até hoje eu não sei também. Mas eu tenho certeza que alguém botou a mão no meu ombro, e foi muito estranho, que foi muito rápido para a pessoa ter desaparecido. E eu falei, ué, acho que tinha alguém comigo, eu não sabia. Deus estava conduzindo os meus caminhos. Eu tive uma experiência particular num retiro. Eu fui no retiro sem ser crente, só porque eu não tinha onde passar o carnaval. Eu nem ia tocar aquele carnaval, então não tinha onde passar. Me convidaram, eu fui lá, e lá eu tive uma experiência que mudou a minha vida para sempre. E se eu abrisse aqui, se fosse oportuno nesse momento, falar, eu sei que muitos aqui, se não todos, teriam experiências maravilhosas para compartilhar. Faça isso, compartilhe com os irmãos da igreja, compartilhe com quem você está evangelizando, o que Deus tem feito na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Cantarmos e contarmos as maravilhas de Deus. Mas eu estou falando sobre encontros com Jesus, e vimos, né, nas mensagens anteriores, na primeira, o encontro de Jesus, quando Filipe levou Natanael a Jesus em João capítulo 1. Vemos ali que Natanael reagiu de forma meio cética a Filipe quando falou de Jesus. Achamos o Messias, de quem fala a lei e os profetas. E aí Natanael, Jesus do Nazareno, e Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe respondeu a ele, venha e veja. E ele foi. E quando chegou lá, Jesus falou, aí vai um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael falou, de onde o senhor me conhece? E Jesus falou, eu te vi embaixo da figueira. E eu não sei o que Natanael fez embaixo da figueira, foi alguma coisa que marcou a sua história. E ao Jesus falar isso, desmontou o homem. Naquela hora, Natanael reconheceu Jesus como Salvador do mundo, como Messias. E ali foi o encontro de Natanael com Cristo. Na semana passada, falei de 2 outros encontros de pessoas com Jesus, de Nicodemos, João capítulo 3, que ele teve um encontro impactante. Ele foi até Jesus, ele já ouvia falar alguma coisa de Jesus, já sabia dos sinais, talvez ele desconfiasse que Jesus era o Messias, e de noite aquele fariseu do Sinédrio, um homem importante entre os judeus, foi até Jesus e teve um encontro que marcou a sua vida para sempre. E ainda na semana passada eu falei sobre a mulher samaritana, João capítulo 4, que diferente de Nicodemos, que foi ao encontro de Jesus, ela foi somente viver o seu cotidiano, foi pegar a sua água, e nisso que ela está lá, Jesus está, e ela tem um encontro, como você conhece bem a história, que muda para sempre a vida daquela mulher. Só que essa noite, diferente de Natanael, diferente de Nicodemos, e diferente da samaritana, e diferente de mim e de você no início da nossa caminhada, eu não falarei de alguém que teve um encontro com Jesus e que não o conhecia antes, mas falarei, seguindo como tenho dito, né, o livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus, ele fala nesse capítulo sobre 2 irmãs enlutadas, Marta e Maria. E talvez você pense, mas o encontro com Jesus entre pessoas que já conhecem Jesus, isso pode acontecer? Sim. Talvez, se eu for te falar, eu não acabava o culto hoje, ia ser a vigília, mas a vigília é dia 19 de novembro, não é hoje. Então a vigília, anote aí, dia 19 de novembro, véspera de feriado, vai ser no meio daquele mega feriado que vai ter aqui no Rio de Janeiro, por causa do G20, e dia 20 de novembro é um feriado, então no dia 19 teremos a nossa vigília, como temos feito anualmente, e vamos até de manhã aqui louvando ao Senhor, ouvindo testemunhos, cantando, ouvindo a palavra de Deus, orando uns pelos outros. Então já se programe para... O meu filho já está me cobrando. Pai, já está chegando a vigília? Que dia que a gente dorme na igreja? Que bom, nossos filhos já estão... Então traga as crianças, a gente se vira aí, bota para dormir em pé, dá um jeito, aí vai caber todo mundo, mas no final dá tudo certo. Mas programe-se para estar conosco, mas não é o caso que se eu fosse falar de todas as minhas experiências com Jesus, a gente ia até a vigília 19 e outra hoje. Mas você também teve as suas primeiras experiências que marcaram a sua conversão. Mas eu espero que, assim como eu, você tenha tido outras experiências com Jesus. E essa noite, eu quero falar de 2 mulheres que já conheciam Jesus. 2 mulheres que já caminhavam com Jesus. 2 mulheres que criam em Jesus. 2 mulheres que ouviam as palavras de Jesus. 2 mulheres que, junto com seu irmão Lázaro, eram amadas e amigas de Jesus. Mas que, nessa ocasião, elas tiveram um encontro com Jesus que mudou as suas vidas para sempre. Marta e Maria. O episódio encerra, tivemos na semana passada uma excelente aula ministrada pelo diácono Marcos sobre o Evangelho segundo João, e ele nos mostrava que os 12 primeiros capítulos de João são chamados livros dos sinais. 7 sinais são mostrados ali, evidenciando que Jesus é o Messias. E a partir do capítulo 13, ao encontro de Jesus com os discípulos no cenáculo, ele passando instruções para os discípulos e depois a sua prisão, morte e ressurreição. Então aqui, o último dos 7 sinais é o mais impactante de todos. Pois os judeus esperavam que, como vimos aí não na semana passada, mas na excelente aula ministrada hoje pelo irmão Paulo sobre 1º e 2º Reis,
Assim como Eliseu e Elias operaram milagres, e Moisés abriu o mar vermelho e operou sinais no deserto, esperavam os judeus que o Messias operasse sinais. E Jesus operou todos esses sinais que vemos, por exemplo, no ministério de Eliseu. E o sinal mais impactante, havia alguns sinais que eram esperados, que eram muito, muito marcantes. Purificação de um leproso. Alguém leproso ir até o Messias e ser purificado da sua lepra. Jesus operou isso. Um milagre que era, assim, muito esperado, que o Messias operasse, que estava prescrito no Antigo Testamento, dar vista aos cegos. Isso aconteceu em mais de uma ocasião. Jesus deu vista aos cegos. Mas havia um milagre mais impactante de todos. Pois a pessoa poderia não ter a sua vista recuperada, poderia continuar leprosa, mas ainda ter vida. Mas somente Deus é capaz de trazer a vida de volta. Então era esperado que o Messias ressuscitasse alguém morto. E esse episódio de João capítulo 11 relata justamente isso. Mas eu queria focar os olhos especialmente, como faz o Timothy Keller no seu livro, na vida de Marta e Maria nessa ocasião. Nesse encontro que essas que já conheciam Jesus tiveram, que marcou a sua história. E que talvez essa noite você, que assim como eu já conhece Jesus, já teve encontros com Jesus, já teve sua vida transformada pelo Evangelho, mas quem sabe Deus quer te dar um novo encontro, uma nova experiência, uma nova evidência de que Jesus é o nosso amado Salvador e renovar a sua fé. E essa é a minha oração nessa noite. Como vimos aqui, eu não vou reler o que li no início, você conhece o relato. Jesus tomou conhecimento de que Lázaro estava doente, e logo no versículo 4, Jesus afirma: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus já sabia o que ia acontecer. No início da história, Jesus já sabia o fim da história. Essa doença é para que Deus seja glorificado. E fala que Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e também Lázaro. E aí a história se desenrola, você sabe o que acontece, Lázaro morre, como vimos no versículo 17, e quando Jesus chega lá, ele já estava sepultado há 4 dias. E agora sim, volte seus olhos para o texto, olha o que diz o versículo 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então isso facilitava os judeus que estavam em Jerusalém irem para lá. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, o primeiro dos 2 encontros marcantes que eu queria analisar junto com vocês essa noite, Marta, quando seu irmão já está morto, sepultado há 4 dias, e ela vai encontrar-se com Jesus. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Palavras de Marta. Quem é essa Marta? Você lembra do episódio relatado em Lucas capítulo 10? Recentemente, inclusive, foi ministrado às irmãs aqui numa das reuniões de mulheres. Marta e Maria estão na sua casa, Jesus chega, começa a ministrar, Lucas capítulo 10 nos conta essa história, e Marta está lá trabalhando com os afazeres, uma dedicada, dona de casa, uma mulher zelosa, isso é virtuoso, isso é valioso, e ela cuidando da sua casa, cuidando para receber Jesus, e os que ali estavam da melhor maneira, e Maria sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Ao que Marta exorta Jesus, ela briga com Jesus: Senhor, não está vendo, ela não está fazendo nada, eu estou fazendo tudo. Em outras palavras. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, essa não será tirada. 2 irmãs, vivendo na mesma casa, com o mesmo irmão Lázaro, com histórias certamente parecidas, mas com temperamentos muito diferentes. Marta e Maria, Marta agitada, Marta ativa, Marta que está sempre fazendo um monte de coisa, e Maria talvez mais quieta, mais na dela. E aqui nós vemos as 2 chorando a morte de seu irmão Lázaro. Então preste atenção ao que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos à frente, ao versículo 32. Agora o encontro de Maria com Jesus. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: leia o que Maria disse a Jesus. Não, todos juntos, ó. Se... Eu falei isso na terça-feira, na nossa reunião de oração. Embora Marta e Maria fossem mulheres muito diferentes, com temperamentos diferentes, com visões talvez diferentes da vida e com uma mesma fé em Jesus Cristo, nesse momento do luto e da dor,
elas tiveram a mesma frase nos lábios. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, disse Maria ao encontrar Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, disse Marta ao encontrar Jesus. Qual vai ser a reação de Jesus diante de cada uma delas? Porque nós vamos ver agora como Jesus reagiu a Marta e como Jesus reagiu a Maria. Vamos primeiro a Marta, versículo 22. Ela diz assim: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Irmãos, somente alguém falando da parte de Deus pode ter um discurso tão assertivo. Jesus não falou: vai ficar tudo bem com Lázaro, ele vai ressurgir no último dia. Ele falou categoricamente: seu irmão há de ressurgir. Versículo 24, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E olhe para mim, se alguém da parte de Deus, um profeta do Senhor, pode falar: o seu irmão vai ressurgir, o que Jesus fala agora, ninguém que seja apenas um profeta poderia dizer. O que Jesus vai falar no próximo versículo não cabe a homem nenhum. Por mais ungido do Senhor que fosse Elias, fosse Eliseu, o apóstolo Paulo depois, Pedro, Moisés, Samuel, ninguém poderia dizer o que Jesus vai dizer agora no versículo 25, que diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Timothy Keller chama a atenção que Jesus aqui revela a sua divindade. Irmão, se você está numa situação difícil, alguém vira para você e fala assim: eu sou a ressurreição, eu sou a solução, eu sou a solução para os seus problemas, eu sou aquilo, você vai achar que o cara é maluco, ou então que é meio, perdão da expressão, 171, né? Quando alguém liga para mim, ou fala para mim que está, olha, eu tenho a solução para todos os teus problemas, eu desligo, ou então eu já olho meio desconfiado. Cuidado quando alguém vem com aquelas soluções mágicas, assim: olha, eu vou resolver, você está endividado, eu vou resolver todas as suas dívidas, você está comprando. Desconfie. É muito provável que não seja alguém de uma índole muito favorável. Então, o que você dizer se alguém chega e fala isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Esse é um dos 7 eu sou que Jesus fala. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, porque Ele é Deus encarnado. Marta não estava diante somente de um profeta. Marta não estava somente diante de um grande homem de Deus, como Nicodemos falou a ele: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Mas ele não era somente um profeta, ele não era somente um homem usado por Deus, ele era o Deus encarnado, o Deus Emanuel. Então Jesus pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. O Timothy Keller cita uma conhecida chamada de trilema, tem dilema, esse chamado de trilema, que foi desenvolvido por um antigo pregador e também pelo C.S. Lewis, uma das mentes cristãs mais brilhantes do século passado, que escreveu, entre muitos livros, as Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis fala o seguinte: ninguém, diante do que a Bíblia nos revela de Jesus, pode ficar neutro. Você pode pensar que ele era uma fraude. Ele falava que era Deus e, na verdade, era um enganador. Ele estava querendo enganar e se aproveitar desse discurso que as pessoas vão pensar que ele é Deus e vão segui-lo. Ou você pode pensar que ele era um lunático, que ele era um louco, que saiu por aí falando que era Deus e ele não passava de um louco. E encerra esse trilema, por isso que é trilema. Ou Jesus era um enganador, alguém que estava enganando as pessoas dizendo que era Deus e não era, ou ele era um lunático, que ele não estava querendo enganar as pessoas porque ele mesmo acreditava que era Deus e não fosse, ou não era, ou ele de fato era quem ele disse que era. E é o que eu creio na terceira opção: Jesus é Deus, Jesus é o Emanuel. Ninguém pode falar o que ele disse sem ser uma fraude, sem ser um lunático, ou ser de fato Deus encarnado, Deus Emanuel. Então esse trilema que apresenta aqui é o que você pode falar a alguém: se você crê no que temos de relato acerca de Jesus, não tem para onde correr. Paulo fala que ele é o nosso Deus. Paulo lá em Filipenses fala que diante de Jesus todo joelho se dobrará, uma palavra que vem lá de Isaías 45, falando do Senhor. Não há alternativa. Os testemunhos de Jeová tentam falar: não, Jesus é quase um Deus, Jesus é um semideus. Mas se Jesus é um semideus, se ele não é Deus, nós somos idólatras, porque nós adoramos alguém que não é Deus. Ele é Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, ele é o que ele disse que era.
E ele se revela a Marta como Deus encarnado, como Deus Emanuel. Ele revela-se a Marta como a ressurreição e a vida. E ele continua: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E eu faço a pergunta para você essa noite. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que nele crê não morrerá eternamente? Essa pergunta é fundamental, irmãos. Não podemos ter dúvida acerca disso. Temos que ter convicção de que Ele é o Salvador, Ele é o Messias, e crendo nele nós teremos a vida eterna. De manhã eu falava sobre João 3, inclusive o versículo 16 que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente precisa crer nisso, irmãos. Lembro que uma época o pastor Roberto lá na freguesia, não sei por qual motivo, ele perguntou algumas vezes na igreja: quem tem certeza da sua salvação? E muitas pessoas levantaram a mão, mas outras ficaram meio titubeando assim. Irmão, você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que você foi salvo, porque a sua salvação não depende dos seus méritos, mas dos méritos de Cristo. E se você crê em Cristo, como diz lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça, mais ou menos isso. Está até no folhetinho. Vou até tirar uma cola aqui, ó. Na parte que fala da redenção, que é o que eu falei hoje pela manhã. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Então você tem que crer: não, eu sou salvo. Eu fui salvo porque você é bom, porque você é melhor do que os outros. Não, porque Jesus é bom. E Ele morreu no meu lugar. Ele derramou o seu sangue na cruz para me salvar, e eu creio nele, e creio que aqui, todo que nele crê não morrerá eternamente. Qual é a sua resposta? Se Jesus essa noite perguntasse a você: você crê nisso? Porque estar na igreja é importante, irmãos, mas há muitas coisas em jogo. Você pode estar na igreja, vir culto após culto, participar do evangelismo, todas as atividades, mas o que vai no seu coração só Deus conhece. Deus é tão perfeito que esse versículo de Romanos 10 fala: se com a boca confessares e com o coração creres. Por isso que eu, no evangelismo, uma época, a gente trabalhou com os irmãos lá de Vista Alegre, os irmãos muito vigorosos, lá de Vista Alegre, onde vocês estiveram, tocando no evento de arte. E eles participavam de um ministério e eram irmãos muito abençoados. Mas eles tinham uma prática de ficar fazendo relatórios, estatísticas das evangelizações. A gente foi evangelizar hoje, teve tantas conversões, tantos não sei o que. Eu falei: não condeno, cada um trabalha de um jeito, mas eu não curto muito essas estatísticas porque eu não confio. Porque a pessoa pode falar na rua: sim, eu creio em Jesus, mas só Deus sabe o que vai no coração. O tempo que vai dizer se aquela confissão é verdadeira, se aquela fé é de coração e não é da boca para fora. Então Jesus falou isso e Marta respondeu, versículo 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, diferente de Natanael, diferente de Nicodemos, diferente da samaritana, já conhecia Jesus, já caminhava com Jesus, era amiga de Jesus, mas ela teve um novo encontro com Jesus nessa situação dramática. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso com temor no coração, mas nós somos uma geração que nega muito o sofrimento. Por isso que eu insisto que a gente tem que ler o livro de Jó. A gente está fazendo um plano de leitura bíblica em 2 anos, baseado num plano de leitura excelente, que lê todo o Antigo Testamento uma vez, e Salmos e Provérbios, e todo o Novo Testamento 2 vezes, ao longo de 2 anos. Só que eu insisti para que a gente leia não só Salmos e Provérbios, mas todos os livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. A gente vai ler uma vez esse ano e uma vez ano que vem. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa aprender a orar com os salmos, a gente precisa aprender a sabedoria que está em Provérbios, mas a gente precisa aprender que coisas ruins acometem pessoas que amam o Senhor, como aconteceu com Jó. A gente precisa aprender sobre a brevidade da vida, como a gente aprende em Eclesiastes. A gente precisa aprender que Deus abençoa um amor santo entre um homem e uma mulher, inclusive no que diz respeito ao amor sexual, como aprendemos em Cantares. Então a gente precisa aprender o pacotinho, e muitas pessoas hoje fogem do sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento é a forma que Deus usa para nos moldar à imagem de Cristo. Não procure o sofrimento, não queira sofrer, mas se isso te acometer, não se revolte contra Deus, não pense que isso necessariamente é falta de fé, que às vezes é o que Deus faz para que a gente fale no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do luto. Marta confessou: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que você tem confessado em meio aos seus sofrimentos, às suas dores? O que eu tenho confessado em meio
às minhas frustrações, aos meus sofrimentos. Mas vimos o encontro com Marta, um encontro em que Jesus se revela como Deus. Jesus apresenta a verdade, que Ele é o Messias, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o Salvador, amém? E com Maria? Como vai ser o encontro com Maria? Lembre que estou falando de dois encontros, de duas mulheres que já conheciam Jesus e tiveram um novo encontro agora que mudou a sua história. Versículo 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, leia em voz alta mais uma vez, por favor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como Jesus, olhe para mim, por favor, como Jesus vai responder a Marta? Se o nosso Deus fosse um fabricante de produtos, um fabricante de sabão em pó, ou de detergente, ou de celulares, e fizesse seres humanos em a produção, ele poderia responder exatamente a mesma coisa que Marta. Maria não falou a mesma coisa que Marta falou? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não morreria? Jesus podia responder da mesma maneira. Podia falar as mesmas coisas que falou a Marta. O seu irmão há de ressurgir, a sua ressurreição é a vida. Podia apresentar a verdade de quem ele é. Mas olha como Jesus reagiu a Marta. Versículo 33. A Maria, obrigado Silvia, está ligada, viu? A Maria, versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também o quê? Choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E o que Jesus perguntou? Onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Leia em voz bem alta o versículo 35. Jesus chorou. Peraí, não entendendo nada. Por que Jesus não faz tudo do mesmo jeito? Eram irmãs, moravam na mesma casa, perderam o mesmo irmão, estão enlutadas pelo mesmo motivo. No mesmo dia, fizeram a mesma pergunta. A uma Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisto? Traz a verdade. E a outra, Jesus agita no seu íntimo e chora. Isso quer nos dizer? Timothy Keller, no seu livro, tem um pensamento que eu achei muito interessante. Ele fala, a reação de Jesus a Marta revela que Jesus é Deus. A reação de Jesus a Maria revela que ele é homem. Jesus não era 50% Deus, 50% homem. 80% Deus, 20% homem. Parecia homem, mas era só Deus. Parecia Deus, mas era só homem. Jesus era integralmente, plenamente, totalmente homem e totalmente Deus. Essa solução não fecha na nossa cabeça. São os dois maiores mistérios da teologia cristã. A Trindade, como Deus é um só ao mesmo tempo que são três. Tem um triângulo que representa isso, né? Deus, e Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Pai não é o Espírito não é o Filho, mas é um só Deus. Como um só Deus, ao mesmo tempo são três pessoas, mas um só Deus, e como Jesus Cristo é um homem e Deus ao mesmo tempo. Não entendemos, não tem um limite. Jesus é homem até aqui, Deus até ali. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Então ele se revela a Marta como um Deus que conhece todas as coisas, como o único Deus verdadeiro que é a ressurreição e a vida. E a Maria, ele se compadece, seu coração se agita no seu íntimo, porque ele também era homem. E ele chora, irmãos. O que vemos aqui é um Deus que chora. Um homem divino que se compadece do sofrimento dos seres humanos, irmãos. E que eu aprendo aqui já de imediato. Não reaja às pessoas sempre da mesma maneira. As pessoas são diferentes. As pessoas receberão tratamentos diferentes. Falei semana passada, Jesus foi bem duro com Nicodemos, o mestre da lei. E foi muito simpático com a samaritana, que ninguém gostava muito daquela mulher, tinha uma fama não muito boa. Jesus agia de forma diferente. Quando curava os cegos, teve cego que Jesus falou, então veja. Teve cego que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Teve cego que Jesus fez lama com as mãos e colocou nos seus olhos. Teve um cego que Jesus tocou uma vez e falou, o que você vê? Ele falou, vejo homens como árvores.
E aí Jesus tocou uma segunda vez, ele voltou a enxergar. O que eu vejo? Jesus trata com as pessoas de forma diferente, irmão. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, a pregação é o mesmo, nós todos somos pecadores, é um só Salvador, que é Jesus Cristo, mas ele aborda e trata com as pessoas de forma diferente. Então não queira tratar com todo mundo igual, nem queira que todo mundo seja tratado da mesma forma. Você já ouviu ou talvez já falou? Ah, mas se fosse comigo, porque Deus falou assim comigo e Deus fala comigo, fulano não tem isso porque ele não ora, porque ele não busca. Se ele fosse igual a mim, é quase glória a eu, né? Não, glória a Deus. Já viu pessoas assim um pouco vaidosas? Viva intensamente as experiências que você tem com Deus, mas saiba que Deus trata com cada um no particular. A mensagem é a mesma, a salvação é a mesma, o caminho, a verdade e a vida é o mesmo. Mas aqui temos duas irmãs, na mesma situação, falando a mesma coisa e encontrando diferentes reações de Cristo. O Deus, Emanuel, a ressurreição e a vida. E o Cristo, homem, que chora diante da agonia e da dor. Que coisa profunda. E o Timothy Keller, no seu livro, chama isso de Ministério da Verdade. Não tem nada a ver com o livro do George Orwell, 1984. Quem gosta de política tem ouvidos, ouça. Não tem nada a ver com o Ministério da Verdade, que é muito parecido com o que vivemos no nosso país, mas não tem nada a ver com isso. Mas assim, de Jesus falar a verdade, e aqui ele chama de Ministério das Lágrimas, da misericórdia. Nós precisamos ser pessoas assim como Jesus, que tragam a palavra da verdade nos seus lábios, que confrontam quando se faz necessário, porque Jesus confrontou Marta, mas também tem as lágrimas nos olhos. Na evangelização, eu já falei isso algumas vezes, tem pessoas que vão evangelizar com sangue nos olhos, querendo convencer todo mundo, somente jovens. Às vezes a universidade quer dobrar todo mundo e vai com sangue nos olhos. A gente não deve evangelizar com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Mostrando para a pessoa que se ela não se arrepender e colocar a sua fé em Jesus, o seu destino será terrível. Então, Jesus reage a duas irmãs na mesma circunstância de formas diferentes. E ele sabe como agir com cada um de nós, irmão. E olha o que diz o verso 36. Então os judeus disseram, veja o quanto ele o amavam. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Essa fala aqui é muito importante, irmãos. Porque as pessoas pensaram assim, ele está operando um monte de sinal, ele deu vista aos cegos, ele curou leprosos, ele transformou água em vinho no casamento em Caná da Galileia, ele fez isso tudo, por que ele não veio aqui e curou Lázaro para ele não morrer? O pensamento deles faz sentido, só que eles não entendiam que Jesus segurou aquilo ali, porque a revelação dele como Deus na ressurreição de Lázaro ia ser muito maior do que tudo isso que eles tinham visto até então. E aí continua o texto, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, lembra, Marta mais agitada, que tomava a dianteira, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quantos dias? Quem estava na escola dominical no outro domingo, o que significa os 4 dias? Carlinhos está ligado aí, ó, nas aulas de harmonia, nas aulas de EBD. E a gente aprendeu aqui com o diácono Marcos. Havia um entendimento entre os judeus que um profeta, um homem de Deus, poderia ressuscitar uma pessoa até o 3º dia. Então, enquanto não chegava o 3º dia, havia aquela expectativa que Deus poderia levantar um homem de Deus que chegasse e orasse e aquela pessoa voltasse à vida. Mas passado o 3º dia, já era. Eu creio que isso explica porque que Jesus ficou 2 dias onde estava. Porque quando ele chegou lá, a esperança havia desvanecido. Não havia mais esperança. Porque os fiozinhos de esperança que tinha, vai que chega um profeta de Deus aqui, ora, o próprio Cristo, e ele volta à vida, acabou, porque já tinha passado o 3º dia. Jesus chega no 4º dia. E aí Marta, ela fala, Senhor, cheira mal, está morto já há 4 dias, tipo assim, já era. Não dá mais para fazer nada. Pela nossa crença aqui, pela nossa tradição, eu creio que ela pensou isso, não está escrito na Bíblia. Se tivesse que fazer alguma coisa, tinha que ser até ontem. Hoje, não dá mais. Mas Jesus respondeu no versículo 40. Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai,
graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desarmarem-no e deixem que ele vá. Jesus esperou o quarto dia para cumprir o que ele falou lá no início do capítulo, no versículo 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que eu aprendo aqui, irmãos? Qual é o propósito da sua vida? Se o propósito da sua vida é ter tudo do bom e do melhor, todos os prazeres e alegrias que você deseja no seu coração, aí talvez você se frustre muito. Agora, se o propósito da sua vida, da minha vida, é viver para a glória de Deus, saiba que por vezes Deus vai retardar certos movimentos para que a glória manifesta seja maior. Jesus retardou a sua ida lá até Betânia, porque ao chegar ali ao quarto dia, depois de Lázaro morto, a glória seria maior. E ele ressuscitou Lázaro, e ali ficou evidente que ele era o Messias. E mais ainda, muitos judeus, nós lemos que Betânia era 3 quilômetros de Jerusalém, tinham vindo ali para consolar as irmãs, e o que eles viram? Uma evidência clara de que Jesus Cristo é o Messias. Então, o que você prefere na sua vida? Não ter problema? Não ter a dor de ver Lázaro morrendo? Ou ter que passar pelo luto, ter que esperar 4 dias, mas ver Cristo sendo glorificado na sua vida? Isso muda toda a perspectiva nossa de vida, irmão. A gente fala, se eu tiver que sofrer, mas para que, como está lá no versículo 4, o Filho de Deus seja glorificado por meio da minha vida, que assim seja. Essa era a palavra que estava nos lábios da igreja no dia da perseguição de Nero, por exemplo, ou da igreja perseguida que está lá em países como a Coreia do Norte, em que lá, para ser crente de verdade, você coloca a sua vida em risco. Mas, infelizmente, a igreja hoje está muito mais preocupada em ter os seus prazeres, os seus sonhos atendidos, do que em que o Filho de Deus seja glorificado. Mas se o desejo do seu coração é que Cristo seja glorificado na sua vida, peça a Ele te fortaleça, peça a Ele te dê alegria, te dê vigor, te dê ânimo, te dê fé. E espere, que mesmo que você tenha que esperar 4 dias, Cristo vai ser glorificado. E no final das contas, irmãos, é isso que importa. Se você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro, se vai ter mais sucesso ou menos sucesso, tudo isso passa, irmãos. O que importa é que Cristo seja glorificado, e Ele foi nessa ocasião. Então, Marta e Maria, 2 mulheres muito diferentes. Marta e Maria, 2 personalidades muito diferentes. Marta e Maria, diante do mesmo problema, tiveram o mesmo discurso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Jesus age de um jeito com Marta, revelando que Ele é o Deus encarnado. E age de um jeito com Maria, revelando que Ele que é um Deus que, encarnado como homem, chorava com os que choram. E Ele opera aquele milagre. E muitos creem que Jesus é o Senhor. Então, o encontro com Jesus pode acontecer com pessoas que conhecem a Jesus. Talvez você esteja na igreja há muito tempo. Talvez você conheça Jesus, de caminhar com Ele. Mas está na hora de você ter um encontro como essas mulheres, porque eu creio que a vida delas nunca mais foi a mesma depois desse dia. Então, mesmo quem conhece a Jesus, às vezes precisa ter um novo encontro com Jesus, que venha renovar, restaurar, talvez redimensionar a sua visão acerca do reino de Deus. Mas o que aconteceu depois? Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, fez o quê? O que está escrito aí no versículo 45? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Esse era o propósito. Irmãos, o propósito da nossa vida tem que ser levar pessoas a Jesus e ter a imagem de Cristo moldada em nós. Se esse é o propósito da sua vida, todo o resto vai ser menor. Isso é um excelente antídoto contra as frustrações, contra as decepções, porque eu não me importo com isso. Pode magoar, pode preocupar, pode trazer ansiedade em algum momento, mas eu sei que o que importa, no final das contas, é que através da minha vida, pessoas creiam em Jesus. Se isso é o que importa, tudo mais vai ter menos valor, irmãos. Versículo 46 agora. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles reconheceram. Mas diferente de Nicodemos, que foi até ele para ouvir dele, esses homens ficaram preocupados e nervosos.
48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra, que o quê? O que está escrito aí? Palavra de Caifás, versículo 50. Nem entendem que é melhor, leia o versículo 50 comigo. Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Deixa eu ler o 51. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Deus usa o sumo sacerdote todo errado, todo desviado, para falar aquilo que Deus quer. Porque Deus queria que o sumo sacerdote confessasse que Jesus morreria pelos judeus, e não só pelos judeus, mas por homens e mulheres de todos os povos. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos? Qual é o tema do capítulo 11? A ressurreição de Lázaro. O que é a ressurreição? Alguém que veio à morte ser trazido de volta à vida. Qual é o resultado do milagre do capítulo 11? Jesus, que estava em vida, sendo condenado à morte. Jesus traz Lázaro da morte para a vida, mas por causa disso, ele vai ter que entregar a sua vida à morte. Porque os judeus agora foi o fim da picada. Foi o que faltava para eles decidirem matar Jesus, e assim o fizeram. O que eu aprendo aqui, irmãos? Para que os amigos de Jesus tenham vida, ele precisou entregar a sua vida. Para que os amigos de Jesus fossem libertos das garras da morte, forem tirados daquele que o aprisionava, a morte, ele precisou tomar a morte em nosso lugar, provar da morte em nosso lugar. E foi isso que Jesus fez. A história se desenrola, ele tem os seus últimos momentos com os seus discípulos, e os judeus armam contra ele, aprisionam Jesus. Você conhece a história? Açoitam Jesus, crucificam Jesus, ele morre e passa pela morte para nos dar vida. Será que não é noite você ter um novo encontro com esse Cristo? Que tem tido valor para a sua vida? O que importa? Ele trata diferente. De repente, a pessoa que está do seu lado, Deus vai tratar de uma forma diferente da sua. De repente, essa pessoa está precisando ouvir a verdade. Está precisando acertar os pensamentos e saber quem Jesus é. Jesus não é só alguém legal que fica doido para você entrar no quarto para ele orar junto com você, senão ele fica tristinho, cabisbaixo. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Cordeiro que se entregou, mas é o leão da tribo de Judá. Jesus é quem habita toda a justiça, mas é cheio de misericórdia. Jesus não deixou em momento nenhum de ser meigo quando deveria ser, de ser tenro, mas não deixou em momento nenhum de ser firme e confrontar quando assim precisava fazer. Ele não falhou, ele não errou, mas ele morreu por nós. Então, quem sabe essa noite você ter um novo encontro com Jesus. Não desqualificando o que você já tenha tido. Ou você ter um encontro mais profundo, em que Jesus vá aprofundar o seu relacionamento com Ele. E talvez a pessoa que está do seu lado vai viver algo diferente. E nisso eu aprendo também que Jesus, ele diz aqui, ele sabe lidar com cada um de nós, de acordo com o seu momento e com as suas especificidades. Cada um tem um jeito. Talvez você esteja precisando ouvir mais da verdade do Evangelho. Talvez você precise ouvir mais da misericórdia e do amor do Senhor. Mas todos nós precisamos, dia após dia, termos um encontro, nos levarmos ao Senhor, sermos encontrados por Ele.